Agora eu vou passar a palavra aqui para o Carlos. Ele vai fazer a apresentação, os desafios da comunicação em um ambiente de engenharia de sistemas. Deixa eu só pegar minha colinha aqui para para apresentar o Carlos certinho. O Posso ir Carlos pondo, Raquel, Larroz, também? pode ir Posso ir colocando, pondo. Tá. pode. Carlos Larroz foi tecnologista do Instituto de Aeronáutica e Espaço IAE por mais de 30 anos, onde exerceu atividades relacionadas à engenharia de software e, posteriormente, engenharia de sistemas. Fez doutorado na Poli-USP, na área de sistemas digitais, e pós-doc no MIT, em segurança de sistemas. Atua vários anos como professor de graduação da Univap e de pós-graduação do ITA. É consultor em engenharia de sistemas e também é membro fundador do capítulo Incos Brasil. Carlos, obrigada em nome do Incos Brasil, é uma honra ter você aqui com a gente. Agora eu vou te passar a palavra e manda ver. Obrigado, Raquel, pela apresentação. Estão me ouvindo? Tá tudo Sim, bem, Raquel? Estão me ouvindo? sim, tá Bom, então, tranquilo. obrigado também. Obrigado por poder participar desse evento, né? O Incos Brasil está dinâmico nos últimos anos, né? E eu acho que esse evento anual aí está sendo muito importante para divulgar o conhecimento e a gente também compartilhar ideias, né? Esse tema que eu vou abordar hoje, né, os desafios da comunicação em um ambiente de sistemas, para mim é muito instigante, né, muito importante também, né, porque a gente sabe os desafios que a gente enfrenta dentro desse contexto, né, da engenharia de sistemas, né, que lida com diversas equipes, né, como é difícil e às vezes até multicultural, multilingual, né, que seja difícil a gente fluir bem a informação e, enfim, o trabalho ter um rendimento mais adequado e mais profissional, né? Então, a ideia é de falar um pouco aqui desses tópicos, né? A motivação desse tema de comunicação, né? Alguns conceitos importantes que eu acho importante falar antes, algumas estratégias até para melhorar, né, a comunicação e eu vou tentar abordar nessas estratégias uma visão mais presencial, né, da comunicação no ambiente de trabalho. E também, aí, num outro tópico, eu vou falar mais um pouco sobre a comunicação em trabalho remoto, que é o outro desafio que a gente sabe que, desde a pandemia, aumentou muito esse desafio, porque muitas empresas aderiram, né, ao trabalho remoto e isso continua sendo um desafio. E, no final, algumas considerações, né, a respeito, inclusive, de dados numéricos a respeito disso, né, e até eu acabei acrescentando uma reportagem que o Estadão fez antes de ontem, né, falando sobre isso, eu achei muito pertinente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, existem muitos exemplos de comunicação deficiente, né, ao longo da história, né? Quer dizer, esse problema de comunicação não é da engenharia de sistemas, nem da atualidade, né? É uma coisa que vem na história há muito tempo, né? E a gente sabe que hoje, né, o que está diferenciando é algumas ferramentas de comunicação na equipe que auxiliam a minimizar esses problemas. De novo, acontece o tempo todo, fase de comunicação, né? E eu vou pegar um exemplo até muito clássico, né, dentro dessa área de comunicação, que é o caso terrível, né, do George Washington, né, que atravessou o Delaware, né, com uma nevasca, né, quer dizer, para ele foi bom, né, o George Washington, porque ele ganhou, foi o início, né, da independência americana, né, e ele acabou se beneficiando com um problema de comunicação do outro lado, né. E no outro extremo, os dias atuais, né, que a gente sabe que a falta de comunicação custa às empresas mais de 37 milhões de dólares todos os anos. Então, vamos colocar esses exemplos aí só para a gente esquentar aí nossa apresentação, né? Lá no Natal, né, de 1776, foi o ano da independência americana, né? O coronel alemão Johann Hall, né? Ele estava lá fazendo seu banquete de Natal, praticamente, né, para ajudar a Inglaterra a manter as colônias, né? Contra essa revolta, né? Do movimento de independência, né? Contra o George Washington, no caso, que ele estava com as tropas, né, afastadas, mas se aproximando para um combate que ia acontecer. Naquela noite, enquanto Washington e seus 2.400 homens atravessavam o rio Delaware, né, um agricultor viu eles se movimentando, né, e viu que eles estavam se aproximando para um combate e mandou um bilhete para o Hall, né, que pegou o bilhete, não leu e guardou no bolso, com esse aviso. O que aconteceu? Né? Quando ele acordou, as tropas do George Washington estavam já em combate praticamente, né? A batalha durou praticamente uma hora só. Ele morreu, né?
esse coronel morreu, o Hall, e com o bilhete no bolso da camisa sem ter aberto. Quer dizer, assim, se ele talvez tivesse visto, né, visto o bilhete, talvez ele tomasse uma medida para minimizar e talvez até conseguisse resistir ao embate de George Washington, né? Outro caso emblemático, né, da Challenger, né, que explodiu, né, 73 segundos após o início da sua subida, né? E era um problema de um anel lá, de um O-ring, né, um anel de vedação dos propulsores, né, que fez com que gases saíssem através desse anel, né, e explodisse a aeronave, né? E durante a investigação que foi feita, né, e foram observados, né, que o processo de tomada de decisão focava somente nos resultados positivos dos testes e não analisavam criticamente as informações fornecidas que já davam indícios que podia ter problema naquele sistema de vedação. Então, a NASA confiou em dados incompletos. Os anéis de vedação foram testados, mas não nas condições certas. Não quer dizer, obviamente, que eu estou falando que são só por causa de problema de comunicação, mas o problema de comunicação também contribuiu para o acidente, né? E aí, todo mundo sabe, né, que esse desastre resultou aí na imobilização da frota de ônibus durante quase 3 anos, né, para eles retomarem os voos, né, e acabou também interrompendo isso mais para frente, né? Um outro caso clássico também é do acidente daquele aparelho de tratamento radioterápico, né, o Terac 25, né, que era um acelerador de linear médico, né, usado para radioterapia, que é, incidiu várias overdoses massivas de radiação dos pacientes, né? E uma das coisas que foram detectadas nessa análise foram praticamente mais de quase 2 anos, né, fazendo esse tipo de tratamento sem descobrir que estava causando problema, né? E era má comunicação dos fatores. Na investigação foi detectado isso, problemas de documentação de projetos, de software, fatores que contribuíram, foram relatados isso. O Ariane também, né, um caso clássico, né? O Ariane 5 era o primeiro voo do Ariane 5, né? Explodiu devido ao problema do sistema de referência inicial, né? Excedeu um número de 64 bits, né? Então houve um overflow, né? Sobre isso tinha redundância, mesmo assim acabou a redundância também excedendo esse valor de 64 bits, né? E também na investigação foi constatado que poderia ter sido evitado com uma melhor comunicação e validação entre as equipes de design do sistema, né? Mais um caso, né, o MCO, né, o Mars Climate Orbiter, né, da NASA, foi perdido a nave foi perdida durante um erro de comunicação entre as equipes de engenharia, né? O pessoal da nave usava medidas métricas, unidades métricas para todo o algoritmo de controle, e no solo foi usado a unidade imperial. Como é que, né? Quer dizer, uma falha de comunicação terrível e coordenação das unidades levou a manter esse erro, né, de métricas diferentes para equipes diferentes, tanto na parte de solo como na parte de voo, né, que resultou na perda da missão. E por fim, né, o caso mais recente, né, o do Boeing 737 MAX, né, que caiu, né, um voo na Etiópia, outro na Indonésia, né, que também era um problema de comunicação entre a Boeing, as autoridades reguladoras, uma série de problemas que a gente sabe que não é só isso, tá? Obviamente, né, tem outros fatores que são muito relevantes, mas a comunicação foi um fator que também pode se considerar como contribuiu para o acidente. Inclusive, sobre as mudanças que foram feitas no MCAS, né, da aeronave, né, para o treinamento, uma série de coisas que acarretou nesse prejuízo bilionário que a Boeing teve, né, o mundo inteiro teve, né, que tinha essa aeronave, né, teve que deixar por bastante tempo as aeronaves em solo, né, até descobrir isso, enfim, prejuízo tanto financeiro, de marca, uma série de coisas, tá? Então, para a gente, depois de passar por essa motivação, vamos conceituar algumas coisas importantes sobre o que significa comunicação dentro do ambiente corporativo e empresarial, né? Tudo, né, que a gente pode descrever como transferência de informação e, inclusive, insights entre um indivíduo ou um grupo dentro de uma empresa, né? Tanto verbal quanto não verbal. Então, isso inclui, né, em questões verbais, mais claramente, e-mails, videoconferências, reuniões físicas, mensagens de texto, notas, conversas telefônicas, né? Os mais comuns são esses, né, que a gente vive hoje. Inclusive, esse é o problema, né? São diversas fontes e que você pode também ter conflitos aí desse tipo de comunicação que pode vir de forma diferente de um jeito ou de outro, tá? Mas de uma forma mais clássica, né? As equipes se comunicam através de diversas linguagens, né? Comunicação
verbal, a não verbal, a comunicação telefônica, ou vamos dizer assim, digital, melhor dizendo, né? E a comunicação escrita. São esses quatro componentes que, vamos dizer assim, resumem, né, mais ou menos os modelos de comunicação que a gente tem hoje, né, dentro de um grupo, né, principalmente dentro de uma empresa. E até curiosamente, né, eu coloquei aqui só para ilustrar, né, alguns estudos falam que, uma forma de tornar mais eficaz a interação face a face, né, quando eu falo de comunicação presencial, né, é através da comunicação não verbal. Né? Tem estudos, né, que a gente chama do mito do Mehrabian, né, que ele fala que 93% da comunicação eficaz é não verbal. Parece bem até polêmico isso, né? Tanto que quando usaram esse tipo de falei dessa questão da comunicação não verbal, né? Que claro que esse valor está muito alto, é um valor do estudo do Mehrabian, né? Mas existe uma forte influência da comunicação não verbal na transferência, na ideia que você quer passar, né? Certo? Mas, assim, do ponto de vista tecnológico, né, a gente sabe que o Facebook, Instagram, Slack, Zoom, todas essas plataformas são feitas para melhorar a comunicação, tanto escrita, digital, entre colegas e trabalho de equipe, certo? E a gente sabe também que se você não produzir uma comunicação eficiente, né, você vai causar ansiedade. Né? Existem estudos que falam que essa ansiedade, né, provoca ansiedade em mais de 80% dos funcionários dos Estados Unidos. Falta de informação, tá? Porque a gente sabe que a comunicação melhorada produz menos estresse e melhor produtividade. Então, é um item estratégico dentro de uma organização e dentro da engenharia de sistemas, tá? Eu coloquei algumas ferramentas aqui, pelo amor de Deus, estou colocando o Slack aqui, mas não quer dizer, eu não estou fazendo propaganda de nenhum deles, tá? Estou citando um exemplo, tá? Que eu já usei, inclusive, acho eficiente, mas tem outras plataformas, né? Essa, como o Slack, foram criadas com o objetivo específico de melhorar a qualidade da informação, da comunicação, né? Um método mais direto, diminuir o tempo de espera de resposta, né? Separando informações importantes, enfim. É uma busca, né? Uma ferramenta que está na busca, como outras também, na busca de melhorar esse recurso de desempenho mesmo, né? Dentro das empresas, né? E a gente também já foi observado, né? Que os funcionários, né? Um funcionário médio gasta cerca de 5 horas por semana esperando feedback e outras informações críticas. Mais do que 5 horas na reportagem do Estadão que saiu essa semana, ele fala que praticamente um dia inteiro da semana que você gasta tentando se comunicar e tentando obter informações. Análise de sites também, por exemplo, né? Taxa de cliques de e-mail, dados de intranet, tudo isso pode ser usado para você entender melhor como é que a equipe interage. Eu coloquei alguns exemplos de algumas ferramentas também que ajudam a extrair esse tipo de informação, né? Isso é muito usado nas mídias sociais, mas que dá para você trazer para dentro da empresa para ver onde que o seu funcionário tá tentando acessar mais informação, onde que ele está ele está buscando mais, tá certo? E ver o que pode ser melhor direcionado para que a coisa chegue nele de uma forma mais rápida e objetiva, né? A análise da intranet, por exemplo, pode revelar quais áreas receberam mais visualizações, por exemplo, né, dos seus funcionários, para ver se você vai direcionar esforços para aquele lado ou para outro. Então, a comunicação é essencial na engenharia de sistemas, né, a gente sabe, para todo o ciclo de vida, né, desde você definir requisitos, fazer o projeto da sua arquitetura, verificar e validar o desempenho do sistema, gerenciar esse ciclo de vida, né, como um todo, né? Então, é um desafio, né? E a gente sabe que tem que ter mecanismos, né? Tem que ter técnicas, tem que ter estratégias para se comunicar melhor, que eu tento apresentar aqui como algumas estratégias aí para a gente tentar fazer isso. Uma delas, uma primeira estratégia, é criar uma estrutura comum, né? Uma estrutura comum, né? Um repositório, um framework que defina tudo isso, né? O escopo, os objetivos, os métodos do processo de engenharia de sistemas. Fica claro para todo mundo como é que é o processo, onde que você vai usar os repositórios, os métodos que vão ser utilizados, tá? Alinhar a visão, os objetivos, as expectativas das partes interessadas, tá? Uma curiosidade também que eu vou falar, eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui, para muitos de vocês, é senso comum, né? Eu acho que todo mundo aqui vai pensar, bom, isso aí está falando óbvio, né? Mas eu acho que é importante a gente, às vezes, até reforçar esse óbvio, porque às vezes a gente foge dele, tá? Então, uma estrutura comum e o novo funcionário já conhecer
logo né, no início, ter uma ambientação com essa estrutura é estratégico importantíssimo, né? Obviamente, outra coisa é o pensamento sistêmico, né? Quer dizer, passar essa informação de que você considera, né, como pensamento sistêmico, né? Como é que vai ser o sistema de comunicação para você entender claramente qual é o contexto que você está trabalhando, os limites para onde você pode seguir, né? Quais são as suposições dentro daquele projeto, daquele sistema que você está criando ou está modificando de alguma forma, quais são as restrições que ele apresenta em termos de limites também, obviamente, né? Restrições também de segurança, por exemplo, tá? Os riscos do sistema, as partes interessadas e qual é a forma de feedback, né? Isso, de novo, são informações clássicas dentro do contexto de engenharia de sistemas. A gente tem que reforçar e, inclusive, contextualizar para o tipo de grupo, né? O tipo de cultura da empresa, da organização e do projeto que você está. Ferramentas e técnicas apropriadas também é uma estratégia. E a gente definir quais são as ferramentas, quais são as técnicas que vão ser adotadas para aquele projeto, como é que eu vou expressar isso em termos de diagramas, gráficos, eu vou usar tabelas, matrizes, sei lá, relatórios, um dashboard, tá? Ter padronizado isso para todo mundo, para poder você falar uma linguagem comum, né? Para todo mundo saber, assim, onde buscar isso e o que espera que vai ter como resultado em termos de representação de informação, tá? Tudo isso, claro, tem uma gama muito grande de possíveis soluções. Qual é que a gente vai adotar? Tá? Escutativa e feedback. Quer dizer, assim, um líder tem que estar pronto para ouvir, né? Para você interagir com sua equipe, né? E obter um retorno deles, né? Então, o líder tem que se beneficiar dessa escutativa, né? Ele tem que ouvir mais do que falar, né? No fundo, né? Então, dar atenção, evitar distrações, quer dizer, você está fazendo uma pequena reunião e de repente o cara vai ligar, atender o telefone, responder e-mail, como assim, né? Como é que é esse tipo de interação? E que resista à tentação de interromper com suas próprias opiniões e ideias, né? Quer dizer, impor, de repente, sua ideia, ao contrário de ouvir o que eles estão falando, a equipe está falando, né? Uma linguagem corporal aberta e positiva, né? Para mostrar o que você está ouvindo, cara, né? Você está tentando entender o que o seu grupo, né? Essas pessoas que estão participando, querem falar para você. Às vezes até reformulando ou parafraseando o que eles falaram, né? É assim então é isso que você quer dizer, né? Perguntas abertas para obter respostas mais detalhadas. Então, a escutativa é importantíssimo, né? E, obviamente, a adaptação ao contexto e ao público, né? Se adaptar ao contexto e ao público, né, engenharia de sistemas é fundamental para se comunicar, né? Eu lembro de um caso, assisti uma palestra uma vez a NASA, quando ela fazia parceria com a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, né? Eles tiveram todo um trabalho de estabelecer um protocolo, porque eram culturas muito diferentes. Às vezes uma frase, uma palavra, uma forma de se expressar pode dar um sentido totalmente diferente dependendo da outra cultura, né? Então é importantíssimo estabelecer esse protocolo de comunicação, esse contexto público que é direcionado, né? De novo, né? Toda a bagagem cultural, de país, de equipe, né? De uma região para outra pode ser diferente, né? Criar esses canais, a frequência que você vai interagir, né? Como é que as pessoas são diferentes, às vezes diferentes, culturas diferentes, principalmente quando a equipe é heterogênea, né? Então, são algumas das dicas. E sempre colaborar e cooperar, certo? Os engenheiros de sistemas podem construir um bom relacionamento com as partes interessadas, envolvê-las no processo, negociar e resolver conflitos, mas também um sentido de equipe, de compromisso, né? Todo mundo está junto nesse barco e, se for bom, tem que ser bom para todos. E se tiver um problema, nós temos que dividir para todo mundo esse problema, certo? E soluções, procurar soluções vantajosas para todos, que satisfaçam todas as partes, tá? Não tem um que sai melhor que o outro. A gente tentar que é uma equipe e que deve ser. Isso ajuda muito a fluir a comunicação quando você tem esse espírito aí de equipe. Mas claro, né? Falar em público, isso é outra, claro, uma habilidade de comunicação importantíssima, né? Que você vai conseguir expressar melhor, não vai ter barreiras, né? Então, e aí para isso você pode melhorar sua linguagem corporal, estudar até eventualmente um orador, né, para ver como é que são as técnicas para fazer isso. Existem técnicas para isso, né? Controlar a voz e a respiração, né? Também preparar pontos de discussão e ensaiar eventualmente a sua apresentação, né? E conhecer o público, né?
você está onde que você está se dirigindo. Isso tudo são técnicas, aqui, de novo, é uma arte, né, uma ciência, né, falar em público também, sabe disso, mas a gente sabe que um ambiente de grupo, de trabalho, de engenharia, você vai ter que conviver com diversos pessoas diferentes e vai ter que se passar o recado para todos eles. Empatia também, né? Outra coisa que é muito importante, né? Uma das habilidades mais importantes para se comunicar, né? É a inteligência emocional, capacidade de compreender, gerenciar emoções as suas e das outras pessoas, né? Quanto mais você conhecer a sua equipe, a pessoa que é seu líder, ou então o cliente, seja, né? Entender todo mundo, né? Você vai ter mais facilidade de chegar nele, né? De passar a sua mensagem, desculpa, passar a sua mensagem, né? Ouvir e valorizar o que eles falam também, né? Então, desenvolver a inteligência emocional, que é um soft skill, né? Importantíssimo hoje em dia, né? A inteligência emocional dentro do grupo, principalmente quando você está sob pressão e em crise, né? Tá certo? Aí tem a Harvard Business School, né? Propôs lá um modelo do Six Cs, né? 6 Cs. Então ele fala de clareza, que é um dos primeiros Cs, né? A mensagem clara, né? Para alguém que não está familiarizado com determinada situação, seja pensa que o cara não entende o que está falando, desde o início, não vai pensar uma linguagem já avançada, vamos dizer assim, compaixão, né? Transmitir uma compreensão, empatia, de novo a empatia, né? Como compaixão, conexão, como estabelecer construir uma conexão emocional com o seu público, né? Criar esse tipo de conexão na hora que você está falando, concisão, transmita os pontos centrais, principalmente, né? A mensagem não pode ser muito longa, muito complexa, né? O brasileiro tem uma mania disso, né? O americano ele é mais sintético, né? E o brasileiro tem mania às vezes, num texto ele coloca muitas palavras, né? Isso aí às vezes pode dificultar o entendimento para uma outra cultura, né? Convicção, né? Obviamente, fundir o senso de investimento, comprometimento pessoal. Você está falando aquilo porque você acredita naquilo, senão não falar, certo? E coragem, né? Quer dizer, diante de uma situação de incerteza, um ambiente conturbado, um ambiente de crise, você tem que ter confiança, né? Se você não tiver como um líder de engenharia de sistemas, um chefe de equipe, como é que você vai esperar que sua equipe reaja com coragem, né? Bom, mais agora esse tópico, né, que a gente é importantíssimo falar, né, que hoje está cada vez mais intenso, né? O trabalho remoto cada vez atingindo mais espaços, né? A gente sabe que tem um modelo híbrido também que está sendo discutido, né? Hoje em dia, né? Você fazer um trabalho tanto presencial como remoto, mas o remoto está lá e ele a equipe distribuída vai se tornar talvez uma regra maior, né? Não uma exceção dentro desse ambiente de sistemas, né? Então, uma comunicação clara é um desafio maior ainda para o trabalho remoto. Tá? O trabalho remoto requer, então, essa comunicação, que eu estou chamando de comunicação extra. Né? Você fala um pouquinho mais, né? Porque você não vai ter aquela reunião lá do cafezinho, né? Reunião de 4 paredes, bate-papo espontâneo, isso também começa a sumir daquele ambiente que era presencial para esse ambiente remoto. Então, se você tem que dar um up aí na comunicação, no que você quer falar, para ficar isso mais intenso. Tá? Então, também estabelecer um padrão de comunicação no ambiente remoto, né? Porque senão cada um vai ter uma agenda, vai ter um entendimento muito diferente, né? Começar a fazer trabalho síncrono desnecessário, tá? Então tem que estabelecer um padrão de trabalho, né? Para você criar um ambiente mais saudável, né? Estabelecer processos, estruturas de comunicação bem definidas. Vamos usar o WhatsApp, nós vamos usar o e-mail, né? Então a comunicação oficial vai ser através de um ambiente, de um portal. Tudo que for vai ser acessório, que não vai ser levado como documentação oficial. Que pode ter, claro, ninguém está falando para você não usar. Mas o que vai ser considerado como documentação de projeto? Tá? Também, né, os gestores também podem ajudar a promover uma experiência de trabalho mais inclusiva, né, que eu quero dizer, né, concentrando em soluções para problemas dentro da equipe. Né? Por exemplo, uma comunicação mais intencional, saber sobre como nos comunicamos, quando e com que frequência. Nós vamos ter reuniões diárias, tá? Quanto tempo ela vai durar, né? O que a gente vai falar, vão ter tópicos específicos, quem vai participar, e tem que ser bem claro e bem definido isso, tá? E ter uma agenda clara, né? Por exemplo, reuniões diárias, reuniões semanais com toda a equipe, quais são as prioridades da semana, né? Que está tudo ali na pauta. E à medida que a equipe cresce, cada indivíduo começa a trabalhar,
em vários aspectos. Se você tiver uma pauta clara, uma definição clara, e você pode se desligar um pouco da equipe, assim, deixar ela mais solta, fazendo o seu trabalho, e depois a gente volta a falar no dia seguinte, né? Vai criar mais transparência e uma direção mais clara, né? E, claro, compartilhar conhecimento. Então, você, dentro desse, não precisa ser oficialmente, como você tem um repositório oficial. E quando você tem informações que estão aparecendo, antes de torná-la oficial, você pode ter um fluxo de comunicação mais eficaz, né? Tem gente que fala até que uma das técnicas para isso, por exemplo, trabalhar em pares, né? Isso também, desenvolvimento de software, é muito comum isso, você trabalhar em pares. Então, você trazer essa ideia para outras atividades, em que duas pessoas podem se comunicar, trabalhar no mesmo tópico, e isso vai ajudar já depois a coisa ser compartilhada por outros de uma forma mais fácil. Reuniões individuais também do líder, né, com cada indivíduo, né, com seus subordinados, um tempo dedicado especificamente para ele, né, mas construir uma relação de trabalho, não é só de cobrança, né, para estabelecer um canal de comunicação que ele sabe que ele pode conversar com você, né, não é, de novo, não é uma avaliação de desempenho, é mais como que você vai, né, como é que está o trabalho lá no projeto. Isso vai criar um canal melhor de comunicação entre cada um. Eu sei que dá um trabalho danado, né? O cara tiver uma equipe grande, mas uma reunião por semana de 20 minutos é importantíssimo. Vai criar um laço, um vínculo, que isso vai ajudar muito lá na frente, quando as coisas tiverem algum problema, alguma crise. Como eu falei, a comunicação extra, né? Um pouco mais do que normalmente faria se fosse presencial, né? Escrever um pouquinho mais para dizer do que só os habituais for your information, né? Que você vai dizer, você colocar mais coisas para dar essa noção de o que está acontecendo, de ficar sabendo das outras coisas que estão acontecendo ao redor, tá? E algumas ferramentas, né? Por exemplo, que você pode usar, que muitos adotam, já tem certeza, né? Um calendário compartilhado, você tem acesso ao que as reuniões de toda a equipe, né? Para você até poder se agendar com algum outro membro, né? Fica mais transparente, ele sabe que você está ocupado naquela hora, né? Enfim, gera mais confiança. Uma videoconferência, de novo, né? Ficar chamadas de áudio, né? Muito só áudio, às vezes pode ser problema, né? Se você tiver uma apresentação com vídeo, cria um vínculo mais forte, né? Isso até em nível educacional, também é importantíssimo para os alunos, com o professor, todo mundo se vendo, né? No ambiente de trabalho é a mesma coisa, né? Vai incluir mais pessoas, vai ter mais conversas, as pessoas vão se ver, vai quebrar um pouco essa frieza, né? Do remoto. E, claro, ter também ferramentas de gerenciamento de projetos, né? Gira, Trello, sei lá. Todo mundo vai acompanhar o que está acontecendo dentro de uma ferramenta que é acessível, né? Compartilhada por todos, tá? E também tem uma abordagem baseada em dados, né? O que quer dizer isso, né? Você apresentar, ter um local dentro dessas ferramentas que todo mundo tem acesso, onde ele vai ver o progresso das atividades, tá? Um dashboard, né, por exemplo, que ele vai mostrar como é que tá o andamento, né, das atividades, né? E tudo que for também de novidade vai estar lá para, sei lá, se vai acontecer alguma reunião, foi tomada alguma decisão, se tem uma conferência relacionada ao tema que a gente está discutindo, um treinamento, tudo aquilo vai ser um repositório que vai ajudar também indiretamente, né, a conduzir a equipe e ao trabalho, certo? E outra coisa importante, né, que a gente pode chamar de tempo de foco, né? O que quer dizer isso? É você se desligar dessa parafernália de possibilidades de comunicação para se dedicar a um trabalho, né? É um trabalho dedicado que você está fazendo, tá? Livre de interrupções e conversas, né? Então, o seu chefe, ele está sabendo que aquele tempo seu é tempo de foco seu, tá? Que ele não vai tentar, só em caso extremo, que ele vai tentar se comunicar com você, tá? Isso também pode ajudar a melhorar a produtividade, tá? Organizar mais, porque no fim, a gente fica o tempo todo respondendo WhatsApp, mensagem, e o trabalho fica sendo fatiado, e às vezes você perde muito tempo para retomar aquele trabalho, porque você não tem tempo de foco. E também, como eu falei para você, horas de silêncio, né? Os horários de silêncio que são definidos com base em... Pode ser que tenha a equipe lá no Japão, equipe lá no Chile, eu preciso conciliar esses tempos de foco, que é mais complicado, mas dá para fazer, certo?
horários bem definidos que eu sei que eu não posso falar com aquela pessoa. Bom, e agora, indo para as minhas considerações finais, como eu falei para vocês, né? Até peguei um extrato aí do Estadão, que fala sobre isso essa semana. Mas antes de falar do Estadão, tem um estudo da Forbes, também, que eles fizeram um levantamento sobre isso, né? Que 12% dos funcionários em tempo integral trabalham em casa hoje em dia nos Estados Unidos, tá? E 28% trabalham de modo híbrido, quer dizer, está começando a aumentar significativamente esse modelo, mesmo depois da pandemia. 98% dos entrevistados falaram que desejam trabalhar remotamente, pelo menos parte do tempo. Quer dizer, é uma tendência que a gente sabe que vai veio para ficar. E aí, 32 milhões de norte-americanos trabalharão até 2025 de forma remota, né? Quer dizer, isso corresponde a praticamente um quarto, né, da força de trabalho. É bastante gente. E, é claro, a gente sabe também que as ferramentas de busca de emprego, né, ou de currículo, né, como o LinkedIn, né, vai acontecer cada vez mais entrevistas de emprego remotas, né, fica muito mais fácil, né, de você, da empresa, acessar pessoas do outro lado do mundo, né, então 93% dos empregados continuam realizando entrevistas de forma remota, né, e 16% das empresas americanas operam totalmente de forma remota, tá? E, como eu falei para vocês do Estadão, saiu essa semana, no dia 26, que a Microsoft constatou que funcionários chegam a gastar 2 dias inteiros por semana participando de reuniões e envio de e-mails. O cara só fica participando de reunião e enviando e-mail, tá? 2 dias por semana. Quer dizer, praticamente quase indo para metade da semana. 25% dos funcionários mais ativos da Microsoft gastam em torno de 8,8 horas por semana lendo e escrevendo e-mails. Só ler e escrever e-mail, se comunicando, né? Mais de um dia inteiro de trabalho. Eu acho até que é mais, se quer saber, tá? Mas esse número já é bem impactante, vamos dizer assim, né? No caso de reuniões, são também de quase 8 horas, um dia para e-mail, um dia para reunião e 3 dias para trabalhar efetivamente. Quer dizer, não estou falando que reunião e e-mail não é trabalho, mas assim, isso pode estar provocando uma distração ali, né? Uma perda de tempo ali naquele trabalho mais intelectual de produzir conteúdo, né? 64% dos líderes entrevistados, também o líder também não tem tempo e energia para se dedicar ao trabalho, por conta de responder e-mail, de participar de reunião, né? E com, claro, 3 vezes e meio mais chance de problema de desenvolver o pensamento estratégico, né? Que é o que você espera de um líder, né? Que fique resolvendo problemas mais estratégicos do que apagando incêndios e mandando e-mail. Ainda segundo a pesquisa, né, os funcionários mais ativos da plataforma consomem em média de 57% do tempo em aplicativos de trabalho, né, reuniões, chats, e-mails. Os outros 43% são dedicados para montar apresentações, escrever documentos ou criar planilhas. É bastante tempo, né? Enfim, a conclusão que eu queria passar, né, que os engenheiros de sistemas devem compreender melhor as capacidades e as competências de seus colaboradores e estabelecer a partir disso um sistema de comunicação mais forte, né, e explicar isso, dando instruções aos seus colaboradores através desses mecanismos que devem ser pensados, né, estrategicamente, vamos dizer assim, né. E também lembrar que o papel do líder é de ser um servidor e não ser de ser servido, né. Ele é que tem que ser um facilitador, né? Tem que fornecer as informações, né, para os outros atingirem um bom desempenho. Então, um grande papel, acho que, do engenheiro de sistemas moderno é ser um facilitador, tá? Dele compreender e dar valor, né, para todos e ver aonde que ele tem que fazer as suas ponderações, as suas investidas para melhorar o rendimento da equipe como um todo. Então, deve ser capacitado para construir uma mentalidade estratégica e uma boa comunicação que torne capaz de direcionar seu tempo da sua equipe para alta qualidade, né, atividade de alta qualidade e também a tomada de decisão, que é o que você mais, de novo, espera aí de um engenheiro de sistemas, tá? Bom, eu queria, então, só finalizar, né? Em toda reunião que for acontecer, né, o engenheiro, né, ou sei lá, o gerente, o responsável, deve pensar em atividades como assim: o que eu preciso informar para minha equipe, né? O que vai ser informado e como que eu vou passar isso para eles, né? De uma forma sintética, objetiva, né? E que não necessite depois complementar, 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 complementar. Né? Assim, isso é o mundo ideal. Eu sei que não é tão simples assim, mas a gente tem que tentar buscar essa otimização da comunicação. E aí, claro, vai trazer benefícios como, por exemplo, eliminar problemas desnecessários, promover um melhor desempenho,
né, da equipe, aumentar a produtividade como um todo e criar uma equipe forte. E quando os funcionários consultam um aos outros usando habilidades práticas, né, eles são mais cooperativos na busca da melhor solução. Quer dizer, todo mundo se conhece, todo mundo trabalha junto, todo mundo tem o mesmo espírito. A comunicação ajudou a fazer criar esse corpo de empatia entre a equipe, né? E aí você vai ter uma solução melhor. É isso aí. Eu quero agradecer de novo a Incose, né, Brasil, pela conferência. Meus contatos estão aqui, né? Quem tiver interesse em discutir mais isso, aqui o meu telefone, meu WhatsApp e meus e-mails. Obrigado. Passo a palavra aí para a Raquel e aqui para poder a gente eventualmente tirar alguma dúvida e vocês poderem falar. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Excelente apresentação. A gente até recebeu os comentários aqui que o pessoal está gostando. E acho que não tem uma pessoa, né, que não sofra com esse tópico comunicação. É uma coisa realmente em todas as empresas, com todas as pessoas, até porque não tem uma maneira só de comunicar, né? E eu queria fazer até um gancho com a apresentação de ontem, que a Jennifer fez sobre Smart Cities. E num determinado momento, acho que alguém perguntou algo, e aí ela falou, né, que um dos maiores desafios é comunicar com diferentes stakeholders, né, diferentes níveis, com diferentes necessidades. Às vezes uma coisa funciona para um, não funciona para outro. E eu pessoalmente acho que a engenharia de sistema e o engenheiro de sistemas, ele tem uma certa tendência, ou deveria ter, né, a ter esse lado empático de entender diferentes necessidades, né, porque não existe só o teu mundo ali, né? Você tem é para ter uma ideia de que existem vários grupos trabalhando no mesmo objetivo, mas às vezes com pequenas diferenças em goals, né? Enfim, é uma coisa que acontece. Você tem alguma dica, alguma sugestão quando a gente tem que comunicar projetos técnicos em diferentes grupos ou com diferentes instâncias, né? Às vezes com a parte, pessoas não técnicas precisam estar engajadas na discussão. Você tem algo para dizer sobre isso, né, nessa questão da comunicação? Bom, uma coisa obrigado pela pergunta, né? Uma coisa que eu acho importante, né? É isso em qualquer ambiente, né? Somente quando você trata sobre essa parte, principalmente do cliente, né? Do stakeholder, vamos dizer, da parte interessada, que não é da equipe técnica. Primeiro que você tem que se desarmar de uma linguagem mais técnica, né? Você tem que falar uma linguagem acessível para esse grupo, tá certo? E isso parece não, né? Mas a simplicidade é um desafio, né? Não é fácil você falar às vezes de um problema complexo de uma forma mais simples. Mas esse é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Então, quanto mais simples o processo de comunicação, quer dizer, que você consiga atingir a pessoa, mais você consegue trazer você atender as expectativas dela e ela, inclusive, também ajudar e evoluir naquela comunicação. Então, acho assim, simplicidade de comunicação, tá? Talvez conversas menores, né? Você também, eventualmente, quebrar uma reunião de muitas pessoas com reuniões menores antes de fazer aquela reunião de todo mundo, tá? Tentar também de uma forma textual, né? Escrever qual foi o seu entendimento, para a pessoa também receber isso e eventualmente revisar, tá? E criar esse entendimento comum. Isso é uma coisa que eu faço muito, tipo assim, olha, é isso que você quis falar, né? E a pessoa tem a oportunidade de modificar aquilo lá. E aí quando vocês vão para uma reunião verbal, né? Aquilo já está mais esclarecido, né? E de novo, né? E fazer talvez quebrar mesmo, né? Que é um princípio da engenharia de sistema, né? Vamos quebrar o grupo em menores para antes de chegar no todo. Então, assim, tem diversas maneiras e de maneiras muito assim simples e intuitivas para você abordar, né? Como eu falei, estabelecer um protocolo de comunicação e às vezes é com outra, de novo, com outra língua, com outra cultura, né? Olha, quando a gente falar sobre aceite, é isso. Quando eu falar sobre erro, é aquilo. Quando eu falar sobre qualquer atividade, é assim que a gente vai entender. Isso é um pequeno protocolo, bem simples, mas isso pode ajudar muito a melhorar o início, né, de quebrar essas barreiras, né? E depois, é claro, né, um contato pessoal, né? Se for possível,
ter um contato pessoal em algum momento, isso aí ajuda muito, né? Eu tenho diversos relatos, inclusive de alunos meus que trabalham em empresas multinacionais, que quando ele foi visitar a sede, criou um outro envolvimento quando ele retornou pro remoto, né? Então, as reuniões remotas, depois de um contato pessoal, mudam muito. Se você teve essa ligação pessoal em algum momento, que seja uma única vez, que seja, mas cria uma empatia, cria um relacionamento mais vamos dizer assim, de amizade mesmo, né? Isso ajuda também bastante. Legal, obrigada. Adail, temos algum comentário ou pergunta aí no Q&A? Você está no mudo. Botar no mudo. Alô, tudo bem agora? Então, tá bom. Então, tem uma pergunta no QA e em seguida eu vou fazer uma que eu achei bacana também, eu queria a sua opinião, Carlos. Então, o Heraldo Macraques, ele escreve, né, excelente palestra, realmente tem toda a razão. E quando você comentou lá, né, sobre aquela estratégia dos 6 Cs, né, de Harvard lá, que ele pergunta, né, se essa estratégia dos 6 Cs de Harvard resgataria a arte retórica de Aristóteles e seus fundamentos. E aí ele Olha, elabora um pouquinho aqui sobre o que seria essa arte, né? Ele fala do ethos, que é persuade-se pelo caráter, por quem é o orador, se este é digno de fé, torna-se crível, né? Ethos. O segundo é patos, que ele fala persuade-se pela emoção, pelos sentimentos causados de tristeza ou alegria, amor ou ódio. E em terceiro, o logos, que é persuade-se pela lógica dos argumentos apresentados. Esses devem se apoiar em figuras de linguagem, como metáforas, e trazer algo conhecido para explicar o que se deseja. obrigado pela O que você pergunta, fala disso obrigado aí? pela explanação. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho, inclusive, que eu não duvido nada se eles não beberam nessa fonte também para criar essa estratégia, tá? Isso, e como eu falei também na minha humilde opinião, né? Isso tudo aí que a gente está falando não é novidade, né? A gente sabe que o problema de comunicação é histórico, né? E hoje em dia, com um volume grande de informação, de dados e a gente trabalhando de forma remota, tudo isso, quer dizer assim, isso aí só, vamos dizer assim, potencializou os problemas que já existiam. Então, você resgatar esses princípios, assim, como é que você criar empatia remotamente? É uma coisa, é um desafio, né? Assim, não é fácil você fazer isso, né? Mas é claro que dá para fazer, né? De novo, o tom de voz, a frequência com que você tenta abordar o assunto, né? As comunicações que você vai ter indiretas com a pessoa que não estão ali na reunião, né? Isso tudo ajuda. Como que você conduz um trabalho, né? Como é que você aborda a pessoa, né? O jeito, isso tudo, de novo, são atitudes que a gente aprende lá na infância, muitas, né? A maioria das vezes, né? E que a gente, né? Às vezes assim, num ambiente de excesso de trabalho, tudo parece que vai sumindo. E a gente tem que resgatar isso, né? Cordialidade, né? Ouvir o outro, né? Aquela coisa da empatia. Empatia é uma coisa que faz parte da humanidade. E a gente está perdendo a empatia um pouco, né? Então, quer dizer, resgatar um pouco dessa empatia, de novo, que os filósofos falavam, né? No fundo, é a gente trazer um pouco disso para o nosso ambiente tecnológico. E eu acho assim, que vai ser a curva de inflexão da tecnologia, né? Quer dizer assim, sei lá, se for falar de inteligência artificial e tudo, quer dizer assim, se a gente não resgatar isso, nós vamos virar tudo robô, né? Ou não é ele substituindo a gente, não precisa ele substituir, a gente vai ter um comportamento robótico, né? Então, acho que é isso, né? Acho que tem tudo a ver mesmo, né? Quem perguntou, eu acho que bebe nessa mesma fonte, tá? E o desafio é grande. Beleza. Pegando um gancho no que você comentou sobre ferramentas, né? As ferramentas de comunicação, as redes sociais, assim por diante. Mas voltando um pouco para a área de engenharia de sistemas, né? Quando você emplaca ali umas ferramentas de controle do ciclo de vida, ferramentas, por exemplo, para gestão de requisitos, depois ferramentas para modelagem, depois ferramentas para, né, controle de projetos, tarefas e depois testes, enfim, essa parafernália que a gente acaba usando, né? Mas um exemplo assim, certas ferramentas, exemplo, requisitos. Você pode usar um Doors, né? Qualquer que seja a versão ou outro sabor aí. Essas ferramentas têm um valor, né? O preço da licença para o usuário final é muito grande, muito caro, né?
Então, o que você acaba fazendo? Você, né, a equipe de engenharia de sistemas acaba colocando os requisitos numa ferramenta dessa que ninguém vai usar. Você vai É. ter que colocar alguém no meio para poder ficar extraindo, gerando planilha, exportando para não sei aonde, né? Então, assim, que você tem alguma experiência rápida aí que você pode contar, alguma Não, coisa? eu diria assim que, sim, eu tenho até, recentemente, assim, eu também me perguntei sobre isso, né? O Doors, por exemplo, o Visio, todas essas ferramentas, o Visio é o Visio, né? O Visio, né? Que é uma ferramenta também de gestão de requisitos, Sim, são uns mais, outros menos, mas assim, é uma ferramenta poderosa, mas que eu já também observei que quando você está fora da ferramenta, com outro cara na equipe, par, né, e tentando entender um problema, a coisa surte mais resultado do que você tentar arrancar isso da ferramenta, né? E eu brinco também, eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, meu, a ferramenta, o método por trás da ferramenta é que importa. A ferramenta é um veículo, mas o método que está embutido lá é que você tem que tentar entender, né? E às vezes ficam achando que a ferramenta resolve tudo, né? E às vezes, é claro, o projeto é grande, às vezes é internacional, tem equipes de 10 países, você tem que ter um repositório. Mas como você falou muito bem, né? Às vezes o repositório você não vai nesse repositório primeiro. Você vai conversar com o cara. Você vai pega um modelo, tira do repositório e vai discutir o modelo, né? Então a ferramenta ela pode ser até em alguns casos ser um problema, porque assim o quão atualizado está essa ferramenta e o que você está discutindo está expressado na ferramenta, né? Porque se não tiver, está errado. Então quer dizer, aí você tem que ficar correndo atrás de atualizar a ferramenta. Então, os mecanismos também. Eu vejo assim, tudo depende, claro, da equipe, da cultura da equipe sobre o uso da ferramenta, do tamanho desse projeto, que às vezes é necessário por questões de novo, fronteiras, tem países envolvidos, depende do projeto, né? Mas se for uma equipe pequena, você pode tentar, ou então usar um subset da ferramenta primeiro, para todo mundo conseguir dominar aquele subset e estar tá bem naquilo. E se começar você pegar uma ferramenta muito já adiantada, isso pode ser um problema. Tá? Então, eu diria para você assim, não sei como sair dessa armadilha. Né? A ferramenta é importante, mas ela pode se virar contra você. Quer dizer assim, você confia na ferramenta? Né? Depois que ela está com milhares de modelos lá dentro, né? Com milhares de relatórios lá dentro. Ah, tá. Ah, a versão tal. É a versão que está valendo? Quem disse para você? Quem pôs lá, por último? Então, assim, processo, procedimento tem que estar muito forte junto com a ferramenta. Para todo mundo, tá, vamos ver como é que está isso. Com essa versão, como é que colocaram comentário, tá lá, o que significa aquilo efetivamente, né? Para você saber, não, eu posso confiar naquele modelo, aquele modelo é passageiro, é transitório, tem um outro que está sendo feito. Como é que é tudo isso? Né? Quem está fazendo? Vamos entender aquele modelo. É um desafio. Tem, claro, eu sei que tem muita gente trabalhando nisso, né? Eu não quero ser leviano, né? Dizer assim que não vamos usar a ferramenta, tem que usar. Tá? Mas eu acho que você tem que ter uma equipe afinada com o uso da ferramenta e para isso deve começar pequeno, na ferramenta e, se possível, todo mundo junto para tentar acompanhar o crescimento do sistema dentro da ferramenta. Você pegar uma criança muito grande, crescida lá, você vai ter que ter é, dificuldade de conversar com ela. é isso mesmo. Mas é uma O ótima pergunta. processo tem que estar ali também, porque senão a ferramenta não vai ganhar. É, entra alguém depois no meio do projeto, tem aquele monstro lá que você não sabe nem por onde começar. Tá certo. Ô, Raquel, a gente Carlos, tem tempo para mais um? Oi. nosso tempo está acabando, mas tem mais uma pergunta aqui que fizeram. A gente tem mais 2 minutinhos. Então, aí depois a gente encerra. Ok. Larroz, como você vê a inserção de IA nessa questão de comunicação? Eu tenho uma aluna que estuda linguagem não violenta e talvez a inclusão e inteligência artificial pode tornar as coisas mais secas, mais mecanizadas. Foi mandado pelo Christopher Cerqueira, acho que é teu colega lá no ITA. Sim, sim. É difícil, né? A gente está sendo cada vez mais envolvido com IA, né? Até esses assistentes virtuais, eu estava vendo uma reportagem, né? Ele está preparado para você falar palavras sexistas, esses Googles e as ferramentas da Amazon, esses assistentes virtuais, né? Que tem na casa da gente, né? Eles já estão
preparados para esse tipo de comunicação violenta, sexista, enfim, homofóbica, um monte de coisa, né? Quer dizer, assim, até as ferramentas. Quer dizer, assim, eu acho que tem um lado positivo, né? As ferramentas podem ajudar a tentar combater isso, né? Mas também tem um lado, pode ser perverso nisso aí, né? Porque a gente sabe que isso pode também ter, fugir do controle, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento, né? O que aconteceu, por exemplo, eu ainda estou tentando entender o que aconteceu com o ChatGPT lá, com o presidente que saiu, entrou, voltou, né? Quer dizer, assim, o que está acontecendo, né? Quer dizer, essa discussão por trás de como é que está sendo o uso da inteligência artificial, nas regras, a ética do uso da inteligência artificial dentro da vida da gente, né? Mas, assim, eu não tenho dúvida que eu estou olhando para o lado, eu quero olhar para o lado positivo, né? E a gente, quanto mais conseguir investir nesse lado positivo e contra, né, esse uso indevido, né, eu acho que a gente vai criar mecanismos, né, que a própria inteligência artificial vai combater, né, a fake news, né, os comportamentos não normais, vamos dizer assim, né? Isso, obviamente, dentro de certos preceitos que os governos vão ter que definir. Eu não vejo outro jeito, se não ter algum mínimo de regras para a gente poder crescer dentro com a inteligência artificial dentro de uma comunidade humana, né? Mas isso ainda está tem muito debate, né? Eu acho que o Christopher colocou uma questão bem polêmica, né? Que a gente tem que discutir, né? Não é simples. E eu acho que a gente que é da área de pesquisa, né? A gente tem que também se posicionar, tá? Eu não me sinto ainda muito confortável para dar uma posição, né? Mas eu acho assim que a gente tem que correr atrás disso, tá? É tudo Porque muito complexo, né? Muito novo sim, sim, também, mas tem que sim, sim. falar. Tem que ser É. falado, tem que ser discutido, tem que ser usado, né? E tem que ser entendido para poder ver como é que a gente vai se posicionar com isso. E tem que fazer uma pressão. Em algum momento vai ter que fazer uma pressão para quem define leis, regras, né? Para que ajude, sem coibir, né? Sem censurar, sem bloquear, mas que crie regras para o uso, né? Como tudo na vida, né? A gente, às vezes, né, tem que ter uma regra, tem que ter uma forma de abordar. Mas é um assunto bem polêmico e bacana, viu? Baita Tá pergunta, isso joia. mesmo. Obrigada, Obrigado, viu? Carlos. Agradeço. Bem legal a apresentação. Tivemos É. comentários aqui positivos. Mais uma vez, obrigada.